Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao Círculo da Luz. E neste momento, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a toda esta espiritualidade amiga e protetora. Todos nós que aqui viemos, nós viemos em busca de algo, mas nós precisamos estar receptivos a este auxílio. E a prece é esse momento todo especial, aonde nos ligamos ao nosso Pai Maior. Por isso, vamos orar. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair nas tentações, livra-nos de todos os males, pois teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, da cúpula espiritual do Círculo da Luz, nós damos por abertos os trabalhos de desobsessão coletiva da noite de hoje. Ainda envoltos na prece, vamos mentalizar os nossos lares e todos aqueles irmãos que conosco lá convivem. O nosso pai, a nossa mãe, o marido, a esposa, os filhos, os irmãos, também aquela pessoa que nos auxilia nos trabalhos domésticos, a fim de que a espiritualidade maior possa ir até os nossos lares e de lá retirar aquelas entidades que já não têm mais um corpo físico, mas que não conseguem compreender ainda a sua nova situação e nos deixam aquela carga de fluidos pesados e enfermiços. Que estes irmãos possam ser levados no trabalho lá embaixo, onde os médiuns estão reunidos, a fim de que possam ser assistidos, doutrinados, esclarecidos e levados à espiritualidade. Por isso, irmãos, auxiliemos a espiritualidade a higienizar os nossos lares, mentalizando cada irmão que conosco lá convive, cada peça do nosso lar. Senhor, tu mesmo disseste que onde estivessem reunidas 2 ou mais pessoas em teu nome, ali estarias. E nós, Pai, aqui estamos reunidos em teu nome. Dá a cada um de nós, segundo as nossas necessidades e o nosso merecimento. Nós vamos pegar um trechinho do Evangelho. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Isso está em Mateus, no capítulo 6, no versículos de 16 a 18. E aí nós ficamos a nos perguntar, mas o que é este jejum? O jejum, na realidade, é um ato de abstinência total ou parcial de uma alimentação, né? Então, é a privação de alguma coisa. Então, nós vamos nos reportar
a época do Cristo. Na época do Cristo, os judeus tinham 3 obrigações que eles tinham que ter. Dar esmola. Era quase que uma obrigação para eles, quando iam ao templo, botarem as moedas no gasofilácio. E aí eles faziam com muita orgulho, porque jogavam as moedas, elas tilintavam e demonstravam, né, às pessoas que ali se encontravam como eram caridosos. Olha como estavam ajudando o templo naquela época. A segunda era orar. Eles oravam, eles tinham horários para orar. Mesmo que estivessem na rua, mas era o horário, eles se punham a fazer orações em altos brados, para mostrarem que eles cumpriam as leis daquela época. Eles eram pessoas tementes a Deus. E o terceiro era o jejuar. O jejum, então, era uma prática muito comum entre eles naquela época. Mas o Cristo chamava para eles até de hipócritas, porque eles se desfiguravam. Eles colocavam cinza na cabeça, no rosto, na barba. Eles apareciam ser outras pessoas, eles davam um ar de sombrio, de tristeza, de uma maceração que eles estavam a fazer. E o Cristo dizia que eles eram hipócritas, porque eles eram que nem os lobos que se vestem com pele de ovelha. Por quê? Porque para o Cristo, a maceração não era do corpo, não era da alimentação. Eu não posso comer na quaresma, eu não posso comer certos alimentos, eu não posso comer carne. Tem dias que... O que é importante não é o que entra pela boca, mas é o que sai da nossa boca. Porque o que sai da nossa boca, ela provém do nosso coração. O jejum que o Cristo queria dizer, ele disse aqui no Evangelho: quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. O que é que ele queria dizer com isso? Unge a tua cabeça, purifica a tua alma e lava o teu rosto. Não precisa disfarçar com aparências de pureza, porque para eles, para os judeus da época, fazer aquelas macerações era uma atitude, era uma virtude, um modelo de virtude. E o Cristo queria mostrar para eles que não era aquilo ali. O jejum a que o Cristo se refere no Evangelho é bem outro. É de nós policiarmos os nossos pensamentos, é a nossa moralidade, é não sermos corruptos, é não sermos maledicentes. Isso é o verdadeiro jejum. Jejum das palavras, onde muitas vezes eu firo o meu semelhante. Eu devo então moderar as minhas palavras. E que o jejum de alimentos, o jejum de macerações, nenhum valor tem. O que interessa é o que eu trago dentro de mim e a forma como eu me conduzo com o meu semelhante no meu dia a dia. Como é que eu me comporto para com o meu irmão? Eu o compreendo, eu o respeito, de que forma eu faço? E as pessoas às vezes ficam muito preocupadas com o jejum alimentar, com o jejum que eu demonstro para os outros. Nenhum valor tem se o meu coração estiver pesado, se o meu coração eu estiver envolvido em vícios, em erros, onde a minha moralidade está muito aquém, né? Porque eu posso aparentar uma coisa, mas interiormente ser outra completamente diferente. Então este é o verdadeiro jejum, da pureza dos nossos sentimentos. E o importante é o que sai da nossa boca, porque provém do nosso coração, e não o que entra. E o que entra sai por um lugar escuso, e nada muda na nossa maneira de ser. E que a paz do Divino Mestre nos possa envolver. Na noite de hoje, a expositora é a nossa irmã Raquel Bittencourt. Ela é do Centro Espírita Luz e Amor de Araranguá, que gentilmente aceitou o nosso convite. Então vamos vibrar para que ela encontre facilidade no tema que preparou para todos nós na noite de hoje. Boa noite a todos. A gente já teve uma aula aqui com a Dona Esther sobre
vários ensinamentos que nos levam a muita reflexão. E todos nós sabemos que a espiritualidade, antes mesmo de nós chegarmos aqui, ela já prepara esse local para o trabalho. Então, o meu tema de hoje é falar sobre paciência. E aí eu vim aqui, a Dona Esther começa a falar de várias coisas que estão relacionadas com o tema que eu venho conversar com vocês hoje. Nada acontece por acaso. É só para acrescentar. Antes de eu falar um pouquinho da paciência, é importante a gente lembrar o que nós aprendemos com a doutrina espírita. Nós aprendemos com a doutrina espírita quanto à pluralidade das existências, que nós somos seres eternos enquanto espíritos, que nós estamos na terra de passagem, que é só mais uma casa nossa, uma morada para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Nós aprendemos também com a doutrina espírita que enquanto espíritos que somos eternos, nós viemos e cada reencarnação nossa, nós trazemos uma bagagem. Nós trazemos conosco tudo aquilo que a gente aprendeu ou deixou de aprender em outra encarnação. Então, nós vamos estar cheios de virtudes, de bons sentimentos, como falou a Dona Esther, ou nós vamos estar cheios de vícios, cheios de sentimentos ruins, cheios de raiva, cheios de rancor, cheios de mágoa, cheio de vício do próprio corpo, como bebida, drogas, cigarro, porque nós trazemos essa bagagem conosco. A doutrina espírita também nos ensina que a gente tem um véuzinho do esquecimento, né? Deus, na sua soberana justiça e bondade, ele faz com que a gente esqueça tudo aquilo que nós vivemos em um outro momento, para que a gente possa, nessa encarnação, colher os frutos pelo nosso mérito. Tudo aquilo que nós nos melhorarmos vai ser pelo nosso mérito, não porque a gente lembrou que lá naquela encarnação eu tinha que perdoar fulano, mas porque eu tenho o desejo de perdoar, porque dentro do meu coração tem esse sentimento de perdão. Então, lembrando tudo isso, lembrando que Jesus nos diz que nós somos deuses, que tudo o que ele fazia nós podemos fazer, lembrando que Jesus é nosso modelo e guia, que é a ele que nós devemos seguir, que no Evangelho segundo o Espiritismo ele nos traz muitos ensinamentos e muitas dicas fáceis de compreensão. Seriam fáceis se a gente estivesse com os nossos olhos e ouvidos abertos para aprender de fato. Mas muitas vezes a gente se bloqueia. Então, nós temos Jesus como nosso modelo e guia. E aí eu escolhi falar sobre paciência. A paciência está lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós temos o título Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. E nesse capítulo, nós aprendemos várias coisas. Primeiro, quando Jesus fala que os mansos e os pacíficos possuirão a terra. Depois, quando ele diz que os mansos e pacíficos serão chamados filhos de Deus. Quando ele fala ainda para nós aprendermos o que foi dito pelos antigos, não matarás, não se encolere. Jesus, através desses ensinamentos, ele veio nos trazer os ensinamentos morais. E ele nos trouxe a lei da doçura, da moderação, da mansidão. Por isso que quando eu falei aqui que já no início a gente já veio falar sobre isso, a gente já aprendeu um pouquinho sobre isso, está aqui no Evangelho, tudo aquilo que foi dito antes está aqui. E Jesus sempre nos ensina a buscar essa transformação moral. E aí, falar sobre paciência, está no Evangelho. E nos dias de hoje, como a gente está vivendo? Nós estamos tendo paciência? Nós estamos sendo tolerantes? Nós estamos usando aquilo que Jesus falou para nós, que nós somos deuses? De que tudo que ele fazia a gente pode fazer? Ou será que não?
O que é paciência? A palavra paciência, ela vem do latim aguentar, sofrer. No grego, significa sentimento, que vem simpatia, vem paciente, vem doença também. E de acordo com o dicionário, que agora não é espiritismo, é o dicionário de língua portuguesa, nós aprendemos que a paciência é a característica de ser paciente, de quem não perde a calma ou suporta algo sem reclamar. É uma virtude que faz suportar algo sem perder a calma, que aguenta com tranquilidade uma eventualidade, tristeza, uma ação maldosa, é uma resignação. E diz ainda que é a qualidade de quem suporta os males ou incômodos sem se queixar. Insistência tranquila em trabalho difícil e longo. Paciência é uma virtude. Lembra que eu falei antes que quando a gente vem, a gente traz na nossa mochilinha as virtudes e os vícios? A paciência pode estar lá guardada na nossa mochila e às vezes a gente não lembra de trazê-la à tona. E o que é virtude? Dicionário. Disposição constante do espírito que nos induz a exercer o bem e evitar o mal. O conjunto de todas ou qualquer das boas qualidades morais. E aí, quando a gente vem aqui no Evangelho, nós aprendemos que paciência é também uma caridade. E deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Não é isso que a gente sempre aprende na casa espírita? A praticar a caridade? Que fora da caridade não há salvação? E aí, quando nós buscamos o Evangelho, a gente vê assim, é tão fácil praticar a caridade. Qual caridade? Aquela que foi lida ali, que eles jogavam as moedas e ficavam felizes porque elas estavam reluzindo? Essa caridade é fácil. A caridade material, quando a gente faz a faxina no guarda-roupa, no sapato, dentro de casa, isso aqui não está me servindo, eu vou doar. Essa caridade é bem fácil. Mas, de fato, a gente pratica a caridade com o coração? A gente tira aquela roupa que vai fazer falta para doar para alguém? A maioria das vezes, não. Infelizmente, ainda não. Mas talvez chegue um momento em que a gente consiga já fazer isso. E o outro tipo de caridade, que é a paciência, que é o que o Evangelho nos ensina, que é a caridade moral. Essa aqui, embora ela seja mais fácil, pareça mais fácil, a gente não pratica. A gente não pratica caridade moral. Por que será? Será que é porque nós ainda somos muito egoístas? Ou será que é porque nós somos ainda um pouco orgulhosos? Por que será que a gente não pratica caridade moral? Eu acredito que, basicamente, é porque nós somos bastante egoístas. Porque nós nos preocupamos só com a gente. Às vezes a gente lembra do outro, mas é só às vezes. A vida é corrida. Meu Deus, chega de noite, eu não fiz nada do que eu tinha para fazer. E agora, como é que eu vou ainda dar ouvido para alguém que quer que eu escute o que ele tem para falar, o problema que ele quer dividir comigo? Não dá. Não é assim que acontece? Às vezes a gente até percebe que alguém que trabalha conosco, ou algum amigo, por uma mensagem que coloca no Facebook, no Instagram, ou pela fisionomia, a gente percebe que aquela pessoa não está legal. Mas não dá tempo de falar com ela agora. Isso é o quê? É o egoísmo falando mais forte. E um pouquinho de orgulho também, porque a gente acha que nunca vai precisar da paciência, da compreensão dos outros. A gente se acha autossuficiente. Faz parte, gente. Eu estou falando, mas eu sei que faz parte. Porque se a gente está aqui, todo mundo reunido hoje,
buscando ouvir os ensinamentos de Jesus, buscando aprender um pouquinho, é porque nós sabemos que não somos perfeitos e que precisamos aprender muito. Muito, sempre, todos os dias. Eu esqueci de falar no começo que além de nós sabermos, né, que temos inúmeras existências, nós também aprendemos com a doutrina espírita que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Não é verdade? Não é isso que a gente aprende? Que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações e que ele está progredindo para se tornar um plano de regeneração. Mas ainda estamos vivendo provas e expiações. Então, a cada instante na nossa vida, a nossa paciência é testada. A nossa paciência é colocada à prova. A gente esquece disso. A gente esquece que todo instante, a cada momento, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, nós estamos sendo testados. Porque é muito bonito eu chegar aqui e falar, nossa, a paciência é uma virtude, a paciência é uma caridade. Mas aí quando eu chego em casa, meu filho fez uma sujeira, aí a minha paciência, que eu não tinha, foi por água abaixo. Porque daí eu vou brigar, eu vou xingar, eu vou reclamar. Não é assim? É assim que acontece com a gente. Porque nós ainda somos seres imperfeitos trabalhando em busca da nossa evolução. E aí, quando nós aprendemos que a paciência é uma virtude, é uma caridade, que é, de certa forma, fácil de ser praticada, porque não precisa a gente tirar dinheiro do bolso, não precisa a gente tirar a roupa que está usando para dar para o outro. Ela precisa do quê? Foi lido ali no começo, foi falado da coragem. Foi falado da coragem. E além da coragem, a gente precisa ter vontade. A gente precisa querer. Porque se a gente não quer, as coisas não vão acontecer. Por que eu resolvi falar da paciência? Vocês já escutaram, eu acho que às vezes algum palestrante dizer aqui, que quando a gente vem falar de determinado assunto, quem mais precisa escutar é a gente que fala. Talvez essa seja a virtude que eu mais precise trabalhar em mim, a paciência. Eu até me considero uma pessoa paciente. E às vezes eu percebo assim, eu não prestei atenção, mas aquela pessoa precisava de ajuda. Aí passa, às vezes, uma semana, daí eu disse, não, hoje eu vou tirar o tempinho para falar com aquela pessoa. Só que, às vezes, uma semana pode demorar demais, né? Então, a gente tem que ser um pouquinho mais rápido para tomar essas atitudes de fazer o bem. Eu até sou um pouco paciente, mas, às vezes, eu me irrito. E agora eu estou bem lascada lá em casa. Porque meus filhos, marido, já escutaram a palestra. E aí, quando eu vou perder, assim, aquilo que eu já não tenho muito, que é a paciência, eu digo, mãe, paciência, eles me repreendem. Porque... como eu falei para vocês, é muito fácil eu vir aqui falar. Mas e a prática? De fato, ela acontece? Só se a gente quiser bastante. E esse tema eu tirei justamente porque um dia lá em casa, no meio de uma conversa, me ensina a ter paciência. E aí eu fiquei pensando, como que a gente ensina o outro a ter paciência? Jesus nos ensinou através do quê? Tudo que ele queria nos ensinar, ele nos ensinou através do quê? Castigo? Não. Ele nos ensinou todos os seus dizeres através do exemplo que ele praticava. Então, a paciência só pode ser ensinada através do nosso exemplo. Sabe aquela hora assim que a gente está no trânsito e alguém cruza a frente da gente? Que daí tu quase bate o carro, porque a cabeça está lá longe? Aí os filhos estão juntos, eles cruzou a minha frente e começa a xingar e perde. Aí eu aprendi também, quando eu estava estudando aqui, que quando a gente diz assim, perdi a paciência, aquele fulano me tirou a paciência, a gente perde aquilo que não tem? Não. Então a gente não perdeu a paciência, a gente realmente não é paciente, a gente não tem a paciência para poder perder. Podemos até dizer assim, me tirou do sério? Pode ser. Me desequilibrou?
Sim, mas ele só me desequilibrou porque eu deixei. Porque eu não orei e vigiei. Porque eu não estava de fato querendo ser paciente. Porque eu não estava querendo de fato ficar equilibrado. Então a gente precisa tomar cuidado, porque se a gente ensina pelo exemplo, e daí a gente está lá, em casa, fazendo alguma coisa, e dá algo errado, a gente já se desequilibra e xinga e perde toda... Perde não. Mas é colocado à prova para ver se de fato tem paciência. A gente está dando que tipo de exemplo para quem está com a gente? Vai conseguir ensinar alguém a ter paciência se não der o exemplo? Acredito que também, vocês já ouviram falar muito aqui, que quando a gente quer mudar algo, a gente tem que começar por quem? Pela gente. Nós não podemos exigir que os nossos irmãos, que todos aqueles que fazem parte do nosso dia a dia, mudem. Cada um tem o seu nível de evolução, tem a sua vontade, a sua coragem, a sua disposição para se transformar. Não sou eu que vou fazer o outro mudar. Ele só vai mudar quando ele, de fato, achar que deve mudar. E aí vem a paciência. A paciência com o quê? Só com as coisas do dia a dia? O carro que corta, ou algo que quebra, ou o filho que suja a casa? Não. A paciência com as imperfeições de todos. E principalmente com as nossas imperfeições. Porque nós temos que olhar para dentro de nós e perceber que nós somos imperfeitos. Porque daí a gente vai conseguir ser um pouquinho menos egoísta, aí nós vamos conseguir ser um pouquinho menos orgulhosos. Porque nós vamos perceber que temos muito ainda a mudar. Não podemos também ficar revoltados. Nossa, não mudei ainda. Tudo tem seu tempo. Como disse ali, não adianta eu falar, e está aqui também, não basta que os lábios falem leite e mel, se o coração nada tem a ver com isso. Trata-se de hipocrisia. Então não adianta eu fazer de conta que eu sou paciente, eu fazer de conta que eu não sou egoísta, porque eu estou enganando quem? Os outros e a mim. Porque Deus não vê máscaras. Ele enxerga tudo. Ele sabe quem de fato nós somos. Então nós precisamos, meus irmãos, ter paciência para com todos, sempre. Para com as imperfeições que todos têm. Porque a gente se decepciona às vezes com o outro. É culpa do outro a nossa decepção? Não, é culpa nossa que achamos que o outro era do jeito que a gente esperava. Mas cada um é do jeito que quer ser. Cada um é do jeito que está se propondo a ser. E aí eu vou me decepcionar por ele, eu vou sofrer por ele. Claro que a gente sofre. Somos imperfeitos. Estamos aqui aprendendo a lidar com as nossas emoções ainda. Mas quem sabe se a gente refletir um pouquinho e lembrar assim... Bom, Jesus disse, vós sois deuses. Tudo que eu faço, vocês podem fazer. Vou orar por esse irmão. Porque o problema não sou eu. O problema está com ele. Ele precisa aprender, ele precisa se melhorar e eu preciso aprender com isso também. Porque nós sabemos, falei antes, estamos aqui passando por provas e expiações. Tudo que vem na nossa vida é para nos ensinar alguma coisa. Deus, soberanamente justo e bom, que nos dá as oportunidades de diversas reencarnações, para nós estarmos sempre crescendo, sempre buscando ser melhores, vai colocar alguma coisa na nossa vida, alguma situação que não seja para o nosso crescimento? E a primeira frase que fala aqui sobre paciência, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, e esse texto ele foi ditado por um espírito amigo em Havre, em 1862. A primeira frase diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos atormentei, portanto, quando sofrerdes, mas ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Por isso que Jesus diz que os mansos serão chamados os filhos de Deus, porque os mansos, os bem-aventurados, os brandos e pacíficos. Porque nós vamos aprender a suportar com resignação
que é outra palavra muito falada na doutrina espírita, a resignação, que é aceitar as dificuldades, sem se lamentar, sem questionar a justiça divina, mas enxergando essa dificuldade, essa dor, como um impulso para o nosso melhoramento. Eu comecei a pensar e refletir que muitas vezes a gente questiona assim, por que que isso está acontecendo comigo? Por que que Deus está fazendo isso comigo? Ao invés de usarmos o porquê, se nós colocarmos assim, para quê? O que eu preciso aprender com essa situação? Não muda a forma de a gente ver as coisas? Aquilo que parecia um fardo tão pesado, não vai ficar um pouquinho mais leve? E aí a gente vai aprendendo a ter um pouquinho mais de paciência. Aí nós vamos aprendendo a ter um pouquinho mais de compreensão, de tolerância. Porque vocês também já escutaram que Deus nunca dá para nós um fardo mais pesado daquilo que a gente tem forças para suportar. Ainda que a gente pense que aquilo é difícil demais, nós vamos encontrar força que nós nem sabíamos que tínhamos para superar. Estou errada? Mas assim, é fácil falar. Cada um, como eu falei antes, está num momento da vida. Umas dificuldades maiores, umas dificuldades menores, mas aquilo que pode ser pequeno para mim, pode ser muito grande para outra pessoa. Vai depender da força e da vontade e da disposição de transformar aquilo. Tem gente que até ri de mim, mas assim, eu lá na minha adolescência, já faz um tempinho, eu li um livrinho, que agora, se vocês assistirem numa... Não sei se eu posso falar, mas tem uma novela que passa em uma emissora que está trazendo um pouco desse livro para as crianças. Eu li Poliana. Não sei se alguém leu Poliana. E eu assisto a novelinha ainda, tá? Eu aprendi com Poliana alguma coisa na minha vida, a jogar o jogo do contente. Daí tem gente que diz, Raquel, não vem com esse negócio aí de Poliana. Se tá, tudo bem, cada um faz a sua escolha, para mim funciona. O que a Poliana ensina para nós? A tudo na vida ela encontrar um motivo para lhe fazer feliz. Ela vê o lado positivo das coisas. Em determinado, aí as pessoas dizem, assim a vida fica muito fácil. Não fica fácil. Não fica fácil. Ela vai continuar um pouquinho complicada, mas a gente vai descomplicar. Porque a gente não vai focar na dificuldade, no problema. A gente vai focar no outro lado, de repente na solução, ou no que aquilo nos trouxe de bom. Daí fica mais leve. Então, às vezes, a gente precisa ter os olhos de Poliana, sim, para aprender a ter um pouquinho mais de paciência. E aí, enquanto eu estava aguardando ali a palestra, estavam passando algumas frases ali. E uma me chamou a atenção, uma frase de Chico Xavier, que disse assim, que eu sustente a luz e o brilho no olhar, mesmo sabendo que muitas coisas que vejo no mundo escurecem os meus olhos. Bonita, né? Nós vamos enxergar, nós vamos enfrentar muitas coisas ruins no mundo, mas nós precisamos nos manter firmes no nosso propósito de nos tornarmos um dia, quem sabe, bem lá na frente, homens de bem, como Jesus nos propõe, com as suas dicas, de se colocar no lugar do outro, de não fazer para os outros aquilo que não gostaríamos que fizesse para nós. Tem algumas frases de Jesus, assim, que se a gente lembrasse de algumas no nosso dia a dia, a gente já conseguiria uma transformação bem grande. E aí teve uma outra frase ali também, que me chamou a atenção, de Joana de Ângeles, que diz assim, quando ages por impulso, estás sujeito a erros graves. E é verdade. Tudo isso porque a gente não aprende a ter paciência. Porque a gente não aprende a usar a paciência, que é a ciência da paz. Por que é a ciência da paz? Porque a gente vai conseguir ter paciência quando a gente tiver paz interior, quando a gente tiver equilíbrio, quando a gente conseguir controlar as nossas emoções.
Vocês lembram que Chico Xavier ensinava que no momento em que a gente estiver agitado, agoniado para falar algo, bota um golinho de água na boca, conta até 10 e depois tu fala. Porque aí vai te dar o tempo para pensar e não agir por impulso e não cometer erros graves. Não é verdade? Não tem água, use a imaginação, use a criatividade. Segura e não fala. Porque aí nós vamos estar exercitando a nossa paciência. A paciência não ensina, como eu falei antes. Mas tem algumas coisas que a gente consegue fazer para que a paciência comece a crescer dentro de nós? Tem. E aí, eu lendo, estudando, vamos lá, 3 diquinhas bem básicas para a gente começar a ter paciência. Uma bem fácil. A primeira é bem fácil. Conhece-te a ti mesmo. Fácil, né? É fácil a gente se conhecer? Não. Porque aí volta o orgulho. Aquele sentimento que, como a gente aprende no Evangelho, egoísmo e orgulho são as chagas da humanidade, porque eles são muito presentes no nosso ser. Conhece-te a ti mesmo. Como é que a gente vai se conhecer? A partir do momento que a gente tiver humildade para olhar para dentro de nós e dizer, eu estou precisando mudar isso. Hoje eu não fui paciente, hoje eu fui intolerante, hoje eu não perdoei quem eu precisava ter perdoado, hoje eu agi com muito egoísmo. É fácil, todo mundo faz isso. Santo Agostinho ensinou, vocês aprenderam com Santo Agostinho, né? Todo dia chega lá, vai dormir, faz uma retrospectiva do dia, no que eu acertei, no que eu errei. Todo mundo aprendeu? Eu já escutei tantas vezes isso, mas eu não faço. Eu não pratico. Às vezes, durante o dia, quando eu percebo que eu fiz algo errado, eu vou lá e digo, vamos tentar consertar. Mas aí eu já agi por impulso. Talvez já cometi um erro que eu não vou conseguir consertar. Mas lembrar de chegar no final da noite e pensar, ou... A maioria das vezes a gente não faz isso. E um outro ponto que assim é um pouquinho complicado nesse conhece-te a ti mesmo é a falta de humildade que nós temos. Porque a gente acha... Estou falando por mim, tá, gente? Estou falando por mim. Às vezes nós pensamos assim que, não, eu já estou um pouquinho mais evoluída. Daqui a pouco, quem sabe, eu já vou voltar para a Terra, ou vou ficar na Terra, já que a Terra vai se transformar em regeneração. Quem sabe? Eu já estou evoluída. Aí, tu não vai ter a humildade para te conhecer, porque tu te acha bom já o suficiente. Aí, de repente, alguém chega para a gente e diz assim, nossa, está faltando humildade para ti, né? Tu faz determinada coisa. E a pessoa diz assim, nossa, um pouquinho mais de humildade era bom. Humildade. Poxa, mas eu aprendi a minha vida inteira com meu pai a ser humilde. Como é que eu não sou humilde? Eu achava que eu era. Mas aí o outro vem e diz, não, tu não é humilde. Se eu tiver a humildade de fato, o que eu vou fazer? Eu vou começar a refletir sobre os meus atos. O que eu estou fazendo que as pessoas acham que eu não sou humilde? Por que uma pessoa chega para mim e diz, olha, está faltando humildade para ti? Se eu achava que eu era humilde. Se eu tiver humildade, eu vou refletir. E se eu não tiver humildade, o que eu vou fazer? Coitada, não sabe o que está falando. Quem falta humildade é ela. Não é assim? Não é mais fácil a gente achar que o outro que está falando besteira, ao invés de a gente buscar refletir e mudar? Nós ainda somos bastante acomodados com isso. E nesse mesmo capítulo aqui, fala que justamente sobre isso, sobre é mais fácil eu achar que pela minha natureza, por tudo aquilo que eu trago de uma outra encarnação, eu tenho todos esses vícios, todos esses pontinhos a serem melhorados. Mas deixa assim, mudar para quê? Meu pai é assim, minha mãe é assim, egoísta. Por que eu vou mudar?
Faz parte do meu aprendizado enquanto ser humano. Vou mudar para quê? Cada um tem que mudar à medida que quer e da forma que quer. Não é porque aprendeu a vida toda a ser assim que tu vai seguir o mau exemplo. Se tu sabe que aquele exemplo não é legal, tu vai fazer? Não. Ou sim. Aí vai o livre-arbítrio de cada um, de se transformar, de se melhorar ou não. O conhece-te a ti mesmo, meus irmãos, requer bastante dedicação, requer muita humildade. Porque só assim a gente vai conseguir nos conhecer. E ainda é importante lembrar que a nossa transformação ela é constante. A cada momento que nós vivemos, nós vamos nos modificando. Então, também devemos buscar nos analisar constantemente. Porque certamente uma atitude que eu tomei há uns anos atrás não vai ser a mesma que eu vou tomar amanhã, espero eu. Se ela foi errada. Espero que eu tenha me transformado. Que é para isso que a gente aprende aqui, que tudo que acontece na nossa vida tem alguma razão de ser para o nosso crescimento e nosso melhoramento. O segundo, além de conhecer a si mesmo, é o exercício pessoal. É a gente começar a colocar em prática aquilo que a gente pretende mudar sempre, todos os dias, a cada instante. Fazer a autoanálise. Eu estou de fato fazendo isso? E colocar em prática todos os dias. É o exercício, é a prática e é o buscar nos conhecer sempre. E como que a gente vai se conhecer? Eu estava assistindo um videozinho dos Amigos da Luz. Vocês já viram aquele videozinho do YouTube? Que é um grupo espírita, até fez um teatro, várias apresentações de teatro aqui em Criciúma já. E eles tratam o espiritismo de uma forma engraçada para cativar os jovens e tal. E aí ele vai ensinar sobre paciência. Aí ele pega uma caixa e diz assim, ó, pessoal, primeiro passo vai ser fazer a caixa. Dentro dessa caixa, a gente vai colocar tudo aquilo que nos irrita, que nos tira a paciência, que nos faz perder a calma. E aí ele coloca, né, que trânsito, pessoas mal educadas, ele coloca várias falas dentro dessa caixa. Só que ele queria muito que a caixa fosse construída também. E aí ele começa a fazer a caixa, aquela caixa não dá certo, e quando ele vê, ele já diz, não, chega, não quero mais a caixa. Porque ele já tinha se desequilibrado por um problema tão pequeno, que era fazer uma caixa. Imagina ele lidar com tudo aquilo que estava dentro da caixa. Aí lá pelas tantas ele resolveu, não, vamos comprar a caixa. Porque ele já tirou aquele problema que ele não ia conseguir superar de fazer a caixa. De uma forma engraçada, ele nos mostra o quanto é fácil nós nos desequilibrarmos, nós nos tornarmos impacientes. É muito fácil. A gente vai, em uma palestra que eu já escutei de uma irmã também, ela fala assim que a gente vai do céu ao inferno em questão de instantes. A gente se desarmoniza por nada. E aí nós temos aqui no mesmo capítulo 9, falando sobre a cólera. Levados pelo orgulho, vós julgais mais do que sois. Na sua impaciência, o homem colérico se volta contra todos e contra tudo. Se soubesse que a impaciência e a exaltação não resolvem nada, que alteram a sua saúde e até mesmo comprometem sua vida, veria que ele próprio é sua primeira vítima e que torna infelizes todos aqueles que o rodeiam. O homem que tem um temperamento colérico não deixa de ter certas qualidades em seu coração, mas pode impedi-lo de praticar muito bem e pode levá-lo a praticar muito mal. A cólera, a raiva, esse sentimento impulsivo que sai do nosso coração, é contrário à caridade e à humildade cristãs. E aí, se a gente for estudar um pouquinho lá na parte da ciência, a gente vai aprender que o sentimento de raiva nos desestrutura e nos torna doentes de fato. Por isso, meus irmãos,
é tão importante que a gente exercite a paciência, que nós olhemos para dentro de nós, que a gente perceba aquilo que não nos deixa tão tranquilo, aquilo que nos desarmoniza, para que a gente aprenda a lidar com isso com sabedoria, enxergando, continuando, mantendo o brilho no olhar, a luz no olhar, como diz Chico Xavier, ainda que aquilo que está lá fora nos escureça os olhos. Que nós tenhamos paciência para com todos, para com todas as imperfeições dos outros. E, principalmente, tenhamos paciência para conosco. Lembremos que somos aprendizes e que estamos aqui buscando nos melhorar. E aí nós vamos conseguir alcançar um pouquinho daquilo que Jesus espera de nós, que nós nos tornemos homens de bem. Eu queria muito poder compartilhar com vocês, para encerrar a nossa palestra de hoje, uma música. Mas eu não posso, né? Por causa do Facebook. Aí é capaz de eles cortarem, tem aquelas questões de direitos autorais. Mas eu vou ler para vocês, em forma de poema. Paciência é o nome da música. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara e a vida não para. Que nós utilizemos o nosso tempo com sabedoria, buscando nos melhorar sempre. E que paremos de esperar do mundo, mas que doemos um pouco mais de paciência para o mundo. E assim, meus irmãos, eu agradeço a paciência de vocês por estarem aqui me ouvindo hoje, aprendendo comigo a ter um pouquinho mais de paciência. Muita paz e luz a todos. Fiquem com Deus. Agradecemos assim a nossa irmã Raquel e que as bênçãos de Jesus a possam envolver. Nós vamos então agora pedirmos pela magnetização das nossas águas, que as energias salutares possam recair sobre elas, pelos nomes que se encontram nas urnas de encarnados e desencarnados, por aqueles que se encontram num leito de um hospital, nos presídios, pelas crianças ao abandono, pelos idosos, por aqueles que vivem nas sarjetas da vida, por aqueles que estão sempre nas drogas, nos vícios, por aquele que perdeu seu ente querido, que a bondade infinita do alto possa envolver a todos estes irmãos neste momento, recebendo eles de acordo com as suas necessidades. E nós, Senhor, que aqui estamos na Tua casa de amor, conhecendo o Teu Evangelho, tentando colocá-lo nas nossas vidas, mas volta e meia tropeçamos. Mas sentimos a Tua mão amiga a nos erguer, porque Tu sempre estás conosco. Vamos assim nos prepararmos para o passe. O passe é transfusão de energias, onde a espiritualidade amiga e protetora está a envolver cada um de nós neste momento. Vamos sentir como uma luz a penetrar todo o nosso ser, a entrar pelo nosso centro coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico,
genésico. Vamos nos reabastecer do amor divino, porque o passe é um momento de amor do nosso Pai para conosco. E unidos que aqui estamos, num só sentimento e num só coração, a Ti elevamos, Senhor, nossa prece de gratidão. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair nas tentações. Livra-nos de todos os males, pois Teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, da cúpula espiritual do Círculo da Luz, nós agradecemos a proteção e damos por encerrada as nossas atividades da noite de hoje, a desobsessão coletiva da noite de hoje. E uma boa noite a todos.